Graça e paz, povo de Deus, nós somos Jesus na rua. Nós vamos falar agora, meus amados irmãos, sobre o casamento judeu e a volta de Jesus Cristo. Meus amados irmãos, nós estamos entendendo que as coisas funcionam dessa forma para a volta de Jesus Cristo. E esse casamento judeu. Nós temos visto e ouvido sobre o livro de João, é o livro de meditação, capítulo 12, versículo 13, diz assim: E quando eu for e eu estiver preparado o lugar, voltarei e levarei vocês comigo, para que onde eu estiver, estejam vocês também. Amém, meus irmãos, glória a Deus. Dentro da oportunidade do noivo Jesus Cristo e do noivo judeu hebreu, essa é uma frase comum, é uma fala comum. Este é o momento em que o noivo hebreu, ele vai voltar para a casa do pai dele para preparar os aposentos para receber a noiva. Ele vai fazer aquilo que é a casa da noiva lá. É preciso que a gente entenda que Deus Pai, lá no céu, tem uma oportunidade muito grande, através de Deus Filho, pelo Espírito Santo que mora dentro de nós. Nós precisamos compreender aquilo que Ele vai fazer para as nossas vidas, porque nós somos igreja, nós somos a noiva. E Ele vai voltar e Ele vai passar 7 dias, que para Jesus Cristo são 7 anos. O noivo judeu são 7 dias. E Ele chega e diz para aquela pessoa que é o casamenteiro, que é o amigo dele. E aí ele demonstra que consumou o casamento, e aí ele faz aquilo que nós chamamos de apresentação aos convidados à esposa, não é mais noiva. Noiva é quando está ainda no noivado, antes do casamento. Jesus Cristo, com Jesus Cristo, as coisas acontecem. No versículo 3, Jesus diz assim: E quando eu for e lhes tiver preparado um lugar, voltarei e levarei vocês comigo, para que onde eu estiver, estejam vocês também. Essa é a promessa, meus amados irmãos. Como é que ela se cumpre? Ela vai se cumprir no versículo 1 desse capítulo 14, diz assim: E Jesus continuou dizendo: Não fiquem perturbados o coração. Acreditem em Deus e acreditem em mim. Jesus Cristo falando, meus amados irmãos. O que ele está dizendo é para a noiva: noiva, se acalme, fique tranquila. Acredite em meu Pai e acredite em mim, porque eu estou fazendo o compromisso. Porque na casa de meu Pai há muitas moradas, e eu vou preparar morada para vocês. No versículo 2, meus amados irmãos, ele diz: Existem muitas moradas na casa de meu Pai. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, porque vou preparar um lugar para vocês. Ele vai preparar um lugar para a noiva. E nós somos a noiva do Cordeiro, meus amados irmãos. E ele segue, e ele diz: E para onde eu vou, vocês já conhecem o caminho. Tomé, meus amados irmãos, que é um servo bom e fiel, maravilhoso, autêntico, disse: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus, porém, respondeu: Eu sou o caminho,
eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai, a Deus, senão por mim. Então, vocês conhecem o caminho. A porta, meus amados irmãos, é Jesus. O caminho é Jesus. Aquilo que nós precisamos fazer está em Jesus. Nós não temos dificuldades, meus amados irmãos, de imaginar essa cena, mas nós temos dificuldades de viver essa realidade. Imaginar não, pensar não, mas temos dificuldade em viver. Se vocês me conhecem, diz o versículo 7, conhecerão também o meu Pai. Desde agora vocês o conhecem e já o viram. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai. Isso basta para nós. Agora tem uma situação que nós precisamos entender. O que Filipe falou ali foi aquilo que estava na cabeça de escribas e fariseus, e não na cabeça dos servos de Deus, dos apóstolos. Porque o servo, quando olha para Jesus Cristo, ele vê o Pai, porque Jesus Cristo é a imagem e semelhança de Deus Pai. As coisas que Jesus Cristo faz, ele faz porque Deus permite que ele faça. Tudo aquilo que Deus planejou fazer pela humanidade, o espelho é Jesus Cristo. Tudo aquilo que Deus Pai intentou, desejou, preparou para ser feito, ele colocou em Jesus Cristo para que aquilo que quando nós olhamos para Jesus Cristo, nós vejamos tudo que o Pai preparou. Jesus Cristo diz uma coisa: na casa de meu Pai há muitas moradas. Agora ponto, eu vou preparar-lhes morada. O que é isso? A semelhança do casamento judaico, o noivo, a casa do pai do noivo é uma casa muito grande, e ele era muito rico, ele é muito rico, mas ele vai lá para fazer aquilo que nós chamamos do puxadinho, aquele quarto, aquela suíte nupcial, aquele local de acomodação para a noiva, que está repleto de coisas boas. É o que Jesus está dizendo: na casa de meu Pai há muitas moradas, os anjos moram lá, são espíritos ministradores, mas eu vou preparar uma casa especial para você, noiva gloriosa. Se não fosse assim, eu não vou teria dito. É para que isso, meus amados irmãos? É para que tudo que Jesus faça para o judeu faz sentido, porque eles vivem esse tipo de casamento. Para nós ocidentais não faz muito sentido, porque nós não vivemos esse casamento dessa forma. O nosso casamento nosso coração não está voltado para Deus dessa forma, como na forma do casamento. Mas o judeu que vive até hoje, ele sabe do que ele está falando. Olha só, no versículo 9 ele diz assim: respondeu Jesus: faz tanto tempo que estou no meio de vocês e vocês ainda não me conhecem? Aí ele volta, vírgula, e ele se vira para Filipe: e você ainda não me conhece, Filipe? Meu amado irmão, você conhece Jesus Cristo? Aquela dúvida talvez só Filipe tivesse, porque a resposta foi específica para Filipe, se bem que foi Filipe quem perguntou, e ele segue, Jesus Cristo falando: quem me vê, vê o Pai. Como é que você diz, mostra-nos o Pai? Meus amados irmãos, você precisa ver o Pai? Nesse instante nós precisamos compreender que existem 3 tipos de irmãos dentro da igreja. Nós temos Tomé, nós temos Filipe, e Tomé só acreditava se ele tocasse, se ele pecasse. Nós temos irmãos hoje dentro da igreja desse jeito. Nós temos aqueles que são semelhantes a Filipe, que observa tudo, mas ele quer uma prova pessoal.
é na vida dele. Ele fala pelos outros, mas é na vida dele que ele quer essa prova. Então, meus irmãos, e o terceiro crente, meus amados irmãos, que nós temos dentro da igreja, é esse aqui. Ele acredita nas coisas de Deus, são 12 apóstolos, e nós temos ali os 12 apóstolos, e nós temos 10 discípulos que são aqueles que são os discípulos do Cordeiro. Por quê? Porque esses dois duvidavam. Então são três tipos de crentes dentro da igreja. Tomé, Filipe e os 10. Eles são apóstolos do Cordeiro, mas eles não creram, eles não acreditaram que Jesus Cristo é. E na fala de Jesus Cristo, nós entendemos nesta fala, no versículo 10, diz assim: você não acredita que eu estou no Pai? E o que o Pai está em mim? Isso ele dirigindo a palavra a Filipe. As palavras que eu digo a vocês, aí ele fala no geral, para todos. Não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, ele é quem realiza as suas obras através da minha vida. Ele, Jesus Cristo, era canal. De vez em quando, meus amados irmãos, eu costumo usar umas alegorias que Jesus Cristo era o cano aqui na terra. Deus é a caixa d'água e Jesus Cristo era o cano através do Espírito Santo, que é a torneira. Ele é a fonte d'água viva. Quando temos o Espírito Santo, fluirão rios de água viva. E aí, meus amados irmãos, esta é a parte do casamento judeu que nós vamos continuar com essa palavra que Deus nos deu.